et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na terça-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Pedro de Alcântara. Vejam então, queridos, já disse isso, só para recordar. São Pedro de Alcântara, nos nossos livrinhos aí, não sei nos últimos, nos mais modernos, mas nos meus mais antigos, é tido como o principal padroeiro do Brasil. Eu não sei se isso mudou, porque nós temos a Nossa Senhora Aparecida, não sei se... Mas é que a igreja não tem costume de tirar o título, hein? Não tem costume. Pode até botar mais padroeiro. Na Europa se tem feito isso. Hein? Agora, os últimos dois grandes padroeiros da Europa, que João Paulo II ainda colocou também, além de São Bento, São Francisco... colocou agora os últimos dois, aqueles mais do leste europeu, que não faz muito tempo celebramos, agora me escapou o nome deles. Então, mas não tira os outros, não é costume. Não é costume. E seguindo esse costume, então, São Pedro de Alcântara é nosso padroeiro, e padroeiro principal, e com tudo. Bom, eu não lembro no seminário, já disse, repito, não lembro no seminário de termos celebrado São Pedro de Alcântara. A coisa hoje está tão destrambelhada, os católicos hoje perderam tanto o chão, o parâmetro, que, de fato, né, eu não me lembro, desculpe, mas eu não lembro. Não lembro de termos celebrados com qualquer... Muito menos com pompas e circunstâncias, né? Muito menos. Então, sim, em todo caso, tratemos-lo hoje como realmente nosso padroeiro principal. E vejam, um homem de altíssima penitência. Era tanta a penitência em São Pedro que alguns duvidavam que ele pudesse ser canonizado. Viram? Alguns duvidaram que ele pudesse ser canonizado por causa da sua vida de penitência, da sua intensíssima penitência. É tão grande a penitência que ele chegou a dizer, eu acho que foi a Santa Teresa mesmo, que não, para ele aquilo já não era mais penitência, aquilo já era tornado-se um hábito, não, mas que ela cuidasse para não fazer... interessante. E de tal forma que Santa Teresa teve que intervir, dizendo, não, ele já me apareceu, depois de morto, né? Em glória e majestade, tá lá, né? Na glória de Deus. Então, tão forte a penitência do homem. Tem razão a primeira leitura, lembram? A primeira leitura da missa de hoje é por causa disso, da intensíssima penitência deste homem. E daí, eu me lembro desse termo famoso, que para nós muito importante, que aparece no Evangelho hoje, o Pussilix Grex, né? O pequeno rebanho. Então, isso já vem do Antigo Testamento, a expressão, né? Vem já do Antigo Testamento. Um pequeno resto. Se sempre houve um pequeno resto aqui e lá, nós somos o último resto. Última Grex. Os últimos. E pequenos, mínimos. Paulos. Paulo é pouco, né? Paulus Grex. Somos um pouco apenas de realmente rebanho. Eu queria me referir a igreja remanescente, queridos. É ela que estou querendo falar. Né? Quer dizer, dentre todos os homens, veja, nós repetir também, nós fomos o país mais católico do mundo, em certa época, né? Hoje, enfim, né? E estamos sendo reduzidos. Né? Então, agora, né, perdendo a maior fatia, sim, a fatia maior nós já a perdemos para o falso profeta. Né? E é preciso afirmar isso com todo o vigor, queridos.
É preciso, eu sei que é difícil de dizer isso para os nossos amados, nossos parentes, nossos familiares mais achegados, nossos amigos mais queridos, dizer a eles: tu não és mais católico. Ficastes com o falso profeta. Estás excomungado. Estás excomungado. Alguém acredita que o falso profeta de Apocalipse 13, 11 é o destruidor da igreja? Que ele possa não ser um homem excomungado? Ele é o excomungado por excelência. Ele é mais excomungado, deixe-me dizer isso, ele é mais excomungado do que o próprio anticristo. Sim, porque o anticristo nem católico precisa ser. Não é sacerdote, é um político. Mas este usurpou o trono de Pedro, está lá sentado como se grande fora. Grande religioso fosse. E não é. Está excomungadíssimo. E com ele, excomungados todos aqueles que rezam una com ele, inclusive Bento XVI. Inclusive Bento XVI, rezando missa una com o falso profeta Jorge Mário Bergoglio. Ponto. Gostem ou não gostem de me ouvir dizer isso? Eu o digo, porque é a verdade. Gostem ou não gostem. Perca quantos seguidores perder, mas eu falo ao Pulsilis Grex, ao pequeno rebanho, a igreja remanescente. E é preciso distingui-la netamente, claramente, distingui-la dessa falsa igreja, desta contra-igreja que está aí no mundo. Sei que muitos enganados, mas inocentes, eu digo, hoje é por culpa, depois de 8 anos, agora já quase 9, poucos meses para 9, depois de 8 anos vendo o que esse homem faz com a pobre igreja de Deus, ser completamente inocente, mas talvez alguma vovozinha lá no fim do mundo que nunca recebe notícia de nada do que acontece na igreja do mundo, né? Talvez. Mas não existe mais aquele tipo de padre que nem havia no mundo. Conta-se na história eclesiástica que é quando um outro padre visitava lá, depois de anos, ele perguntava: quem é que ainda reina sobre a igreja? Já mudou o Papa? Agora a notícia é na hora. Com quem eu devo rezar o Nacum? Mudou o Papa? Não, essa pergunta não se faz mais. É na hora. Então não se admite mais. Bispo não se fala. Cardeal, então. Cardeal, mas credo. Não me venha nem com Burke, nem com Schneider, nem com ninguém. Sara. Bom, credo. Então, não reconhecer que ele é um falso profeta, que ele é que ele é um antipapa, mas isso é só cego por culpa. Mínimo por culpa, senão por dolo, hein? Querendo juntar-se a ele para... Dolo é aqueles que querem se juntar a ele para destruir a igreja. Não são poucos. Não são poucos. Não são poucos. Então, sim, é preciso fazer uma distinção nítida, clara, entre essa fatia maior, ficou do lado de lá. Ficou do lado de lá. De forma que são poucos aqueles da igreja remanescente, isto é, que reconhecem que estamos no fim do mundo, em primeiro lugar. Que a contra-igreja está sob um antipapa, que é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. E que já é mais do que hora de lutar contra este mundo entregue às mãos do demônio. O mundo escravizado às mãos de Lúcifer. Esperando logo o anticristo aparecer. Esta é a igreja remanescente, a verdadeira igreja de Cristo, que está, sim,
se segurando, se apegando, procurando retomar, vou dizer assim, porque pensando no nefasto Concílio do Vaticano II, que nos tirou todos os parâmetros de catolicidade, eu diria assim, aquele pequeno resto que está se aferrando desesperadamente em recuperar a fé católica. A autêntica fé católica, os seus costumes, sua liturgia. Esse é o pequeno resto. Esse é o Puscilis Grex. Esta é a igreja remanescente. E é pequena, queridos. Somos muito poucos. Mas contem cada um na sua família quantos a ela pertencem. Sejam sinceros e contem na própria família quantos a ela pertencem. Na minha família, eu me dou por só. Me dou por só. Cada um conte na sua própria família. Somos um pequeno resto. Puscilis Grex. Mas é por isso mesmo que a nossa vocação é altíssima. Que restará do Brasil? Quer dizer, não, eu penso em tudo, claro. Que restará do seu território? Que restará da sua organização? Nada. Nada. Que restará... penso, depois dos 3 dias de trevas, que ainda restará do seu povo? Quantos seremos? Quantos ainda seremos no Brasil? Não, a gente não pode contar assim, mas se contarmos que 2/3 desaparecerão da humanidade, né? Se fizermos a proporção, hoje somos 200 e poucos milhões, 1/3 disto, quanto dá aí, hein? 70 mil, uma coisa assim, 70 milhões, uma coisa assim. Né? Então, quantos seremos? E destes, quantos de fato, pode-se dizer, serão igreja remanescente? Puscilis Grex. Então, a estes impende o gravíssimo dever de salvação. De salvação. Gente, não sei se eu consigo dizer tudo o que tem no meu coração, porque é importante pensar assim, que nós somos a solução do Brasil, a solução do mundo. Nós somos a coisa mais importante que pode acontecer na história do Brasil, do mundo. Nós somos a âncora lançada ao fundo do mar para segurar este barco de salvação. Somos a última âncora lançada ao abismo do oceano para segurar este barco de salvação. Não há outro que segure. Não há governo, por mais honesto que seja, e que claudica, não reconhecendo tudo aquilo que nós já, hoje, agora, acabamos de apontar como sendo do contramundo, da contra-igreja. Contramundo e contra-igreja. Não há, claudicam. Não claudicassem, confessariam a fé da igreja pura, única, e se adequariam à sua disciplina, inclusive na comunhão. Desculpem, mas ver Bolsonaro comungando, isso é um assinte à Santíssima Eucaristia. Não pode. Não pode. Não pode comungar. Está em pecado grave. Vive em estado de pecado grave. Não pode. Não pode. E assim por diante, assim vai. Então, o único que ainda segura alguma, ou poderá segurar alguma coisa do Brasil, é a igreja remanescente. E dentro dela, nós que estamos
Compreendendo tudo isto, nos recolhemos a refúgio. Ah, com certeza, queridos, a vocação daqueles que estão em refúgio, no confronto, eu não digo já das nações, porque que restará? A nação não restará. Sim, até o último instante ainda se apoiará em nós. Mas depois estaremos nós como o apoio da humanidade que sobrar. Isto. Esta é a nossa grandíssima, altíssima vocação. Mas quando eu falo de âncora lançada ao fundo do mar, eu pensava nos sofrimentos de Pedro Alcântara, nosso padroeiro, Pedro Alcântara, os sofrimentos que a humanidade vai passar, que já está passando, nós com ela, hein? Preparemos-nos, sejamos fortes, peçamos a fortaleza. Mais do que todos, porque sofremos pelos nossos amados queridos, o que nós não devíamos estar sofrendo de saber que eles todos foram curados com aquela injeção que não cura nada. Só traz peste para o homem. E a pior peste de todas, aquela que se coloca contra Deus. É a pior peste de todas. Se coloca contra Deus. Então, sim, já sofremos. Já sofremos. Havemos de sofrer mais ainda. Muito mais ainda. Ao ver a pátria amada destruída. Ao ver os poucos que restaram. E ver que dentre estes poucos somos tão poucos ainda para, afinal, iluminá-los. Finalmente iluminá-los com a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.